Tema de hoje, estamos falando sobre como aproveitar oportunidades no direito tributário. Por que a gente tem uma conversa específica sobre como aproveitar oportunidades no direito tributário? Você poderia dizer, escuta professor, mas aproveitar oportunidades no direito tributário não é aproveitar oportunidades em geral? Sim, sim. Agora, o direito tributário ele tem uma característica muito específica que traz mais oportunidades. E que característica que é essa? O direito tributário, ele nos traz uma permeabilidade maior para o conhecimento. Então, o que eu vejo como uma das grandes riquezas do direito tributário é o motivo pelo qual eu consegui construir uma carreira bacana no direito tributário, é que no direito tributário, se você chega com um conhecimento sólido, se você chega com uma atuação baseada em uma estrutura argumentativa de qualidade, em um conhecimento teórico de qualidade, o direito tributário te possibilita ter uma atuação sólida com essas ferramentas. A gente sabe que tem muita área do direito em que se você não tem, às vezes, um suporte familiar que já esteja consistido naquele, o que eu chamo de clã jurídico, né? Tem muita gente que é de clã jurídico, ou algumas áreas em que você não tem um contato específico com outros profissionais, você acaba tendo dificuldade de atuar por falta de tempo de carreira ou por falta de influência. O direito tributário tem isso? Tem, às vezes em algum lugar. Agora, no direito tributário você consegue atuar sem ter tempo de carreira, sem ter influência. Você consegue atuar com conhecimento teórico, com os fundamentos. E qual que é o fundamento que a gente precisa? O fundamento básico. Então vejam, queridos, muito importante é que nós tenhamos uma visão bastante específica sobre como que essas oportunidades aparecem e como nós vamos nos preparar para aproveitar essas oportunidades. Por que eu digo isso? Você que me acompanha aqui pelo Instagram já deve ter visto em stories meus que eu, de vez em quando, como o pessoal, assim, eu tenho muitos amigos advogados, eu atuo também na ordem há bastante tempo, então, geralmente quando o pessoal precisa de um advogado, todo mundo sabe que eu sou professor, me pergunta. Então os amigos me mandam, Bruno, porra, eu tô precisando de um advogado, cara, você não consegue alguém aí para mim? Então aparecem oportunidades, um exemplo que eu estou dando aqui para vocês, são oportunidades como advogado empregado, advogado associado, um advogado sócio de serviços. Então vejam, eu já divulguei aqui várias vezes. A última vez que eu divulguei foram vagas extremamente específicas. Eu tinha 2 vagas no escritório de um grande amigo meu que é especializado em direito tributário. Um dos sócios do escritório, inclusive presidente da Comissão de Direito Tributário aqui da OAB. E eles me pediram 2 pessoas. Uma especializada em direito tributário e uma outra para atuar de uma maneira mais geral. Primeira coisa que eu quero falar para vocês, é uma pergunta para ficar aí na sua cabeça. Fica aí na sua cabeça essa pergunta. Qual vaga vocês acham que apareceram mais candidatos? A vaga para você advogar como generalista ou a vaga para tributarista? Natural que foi a vaga para o generalista. Então vejam que advogar como advogado tributarista, nesse caso, te traz mais oportunidades. E segundo, gente, eu tenho certeza que até agora a gente indicou algumas pessoas, mas eles ainda não preencheram definitivamente a vaga. E se aparecessem 2 ou 3 que tivessem realmente porreta no direito tributário, ia para contratação, tá? Eu recebi alguns contatos, mas foram poucos. Alguns contatos. Esse tipo de coisa aparece? Sim, aparece. E isso só aparece para eu ser advogado empregado? Não. Vejam que a área do direito tributário é uma área muito profícua em integrações com outras áreas. Tá? Então, muitas vezes você tem uma causa trabalhista no escritório, que também envolve contribuições previdenciárias. Contribuição previdenciária é uma contribuição social, que é um tipo de contribuição especial, que é uma espécie de tributo. Ou seja, estamos falando de direito tributário. Você tem que integrar esse conhecimento. Causas que a gente sempre atua. Direito de família. Tem muita gente que fala, professor, eu gosto muito de direito de família porque é mais próximo de mim, então eu tenho uma facilidade para compreender. Pois é, tem muita gente que atua no direito de família, e direito de família, gente, é puro direito tributário. Porque os impactos de todas as transformações familiares são impactos tributários. O maior planejamento que você tem que fazer nessas transformações familiares é o planejamento do impacto tributário.
até direito penal, gente, até direito dos contratos, em todas as áreas. Então vejam, você como advogado, você como advogada vai ter várias oportunidades de atuar no direito tributário, ainda que você esteja atuando em outras áreas. E muitas vezes, direito do consumidor, por exemplo, acontece com frequência, principalmente se você atua no direito do consumidor em relação à empresa. Eu tenho um caso desse no escritório, que a gente estava organizando uma política de devolução de mercadorias para o cliente. E vejam, a política de devolução de mercadorias, isso em contratos internacionais, ela pode ou não gerar a incidência de imposto sobre a importação. Por quê? O advogado tributarista precisa saber que se você mandou uma mercadoria para o exterior e essa mercadoria está voltando, ela é uma mercadoria que está no exterior e está voltando para o Brasil. Então, a rigor, você pagaria imposto sobre a importação. Como que você escapa do imposto sobre a importação? Porque você tem uma disposição específica que o advogado precisa conhecer, e é o tributarista que conhece, que diz que quando você tem mercadorias que foram remetidas para o exterior e estão voltando para fins de troca, de garantia, de assistência técnica, nesse caso existe uma declaração específica, uma nota fiscal específica que você emite para não incidir o imposto sobre a importação. Tá aí, gente, questão de direito do consumidor que tem uma implicação muito forte no direito tributário. Então vejam que de fato nós temos uma integração gigantesca entre as áreas do direito. E aí aparecem várias oportunidades. Uma outra oportunidade que eu quero falar para vocês, gente, eu já tive vários estudantes que fizeram cursos comigo, tá? Ou da graduação, ou da pós-graduação, ou cursos livres, ou cursos lá da Escola Nacional de Estado, que é a minha escola. E nesses cursos, muitos deles me diziam o seguinte: professor, eu estou fazendo esse curso porque eu trabalho num escritório e o escritório em que eu trabalho não tem um sócio, um associado, um empregado que seja especializado em direito tributário. Aparece muita coisa de direito tributário que a gente não faz porque não tem alguém. Então eu sou jovem, eu sou advogado em início de carreira, mas eu quero atuar nessas causas que estão saindo. Isso acontece com muita frequência. Então vejam, pessoal, isso é uma realidade. Nós temos uma profícua profusão de oportunidades em direito tributário. O que falta nas áreas de atuação não é necessariamente falta de oportunidades. O que falta é a nossa disposição e preparação para aproveitar essas oportunidades. Muita gente me pergunta: escuta, professor, mas como que você chegou a ser consultor da ONU? E eu sempre conto, gente, eu cheguei a consultor da ONU, que é o cargo público mais elevado que eu já preenchi, justamente pelo fato de que eu sempre aproveitei as pequenas oportunidades. E uma pequena oportunidade leva a próxima, que leva a próxima, que leva a próxima. E se você tem essa antena ligada para as oportunidades, se você vai lá e aproveita as oportunidades e você se dispõe a pagar o preço, porque não adianta, gente. A gente sabe que existe um preço pessoal, um preço familiar, um preço para o seu lazer. Isso acontece. Quer dizer que você tem que seguir a onda hoje, né? Principalmente o pessoal de concursos fala muito isso, né? Nas redes sociais aí, estude enquanto eles dormem, esse tipo de coisa. Quer dizer que é isso que você tem que fazer? Negativo. Quem me acompanha aqui sabe que eu sempre falo isso para vocês, gente. Isso aí é tudo loucura, é tudo doideira, tá? A gente não tem necessariamente essa necessidade de que todo mundo vá e tenha essa interação tão intensa a ponto de ter um sacrifício à saúde, um sacrifício à convivência social, apesar de eu não ser ninguém dos mais qualificados para dar lição nesse sentido aí. Só que, gente, é um fato, existe um custo. Então, se você está disposto, se você está disposta a aproveitar as oportunidades, aí você tem que estar o quê? Preparado, né, para aproveitar essas oportunidades. Então, não se esqueça que a preocupação acaba com a produção, tá? Então, a preocupação acaba com a produção. Essa é uma frase que eu gostei muito quando eu escrevi ela, justamente pelo fato de que ela acaba sendo uma frase de duplo sentido, né? Ela é uma frase que você pode, num primeiro momento, falar: escuta, mas então quer dizer que a preocupação impede
a produção, né? Puta, a preocupação realmente acaba com a minha produção. Mas o sentido não é esse, o sentido é o contrário, né? O sentido é aquele em que a preocupação termina com a produção. A partir do momento em que você produz, a partir do momento que você toma o primeiro passo, aquela angústia, aquela preocupação, ela vai se diluindo. Muitas vezes a gente fica postergando providências para fazer outras coisas que poderiam servir. E não se esqueça, você nunca sabe ao certo o que vai acontecer mais para frente. O que é importante é que você esteja preparado, tá? Um testemunho que eu passo para vocês, como eu disse, é algo que eu gosto bastante de fazer, dar exemplos da minha carreira, é o fato de que eu mesmo tinha, vamos pôr assim, uma intenção, né, de ser um advogado público, ou pelo menos agente público, durante toda a minha carreira. Quando eu estava na graduação e alguém falava de advogar, ou alguém falava de dar aulas, gente, eu dava risada. Eu falava, vai dar aula? Imagina, o que vai dar aula? Qual que é a ideia de dar aula? Para que dar aula? Advogado privado para quê, cara? Eu quero é estabilidade, né? Eu quero é concurso, eu quero ser autoridade. E sempre foi assim, gente. E eu sempre fui bom de prova e eu fui concursado durante 12 anos. Quem diria que hoje eu seria professor, eu seria advogado privado, não teria qualquer cargo público, estaria aqui conversando todo blogueirinho com vocês no Instagram, né? Ninguém diria isso, gente, mas a gente sabe. A gente consegue planejar esse tipo de coisa? Não. A vida acontece. O mais importante é que quando a oportunidade para isso acontecer, você tenha a vontade de aproveitar a oportunidade, primeiro, e segundo, você esteja preparada ou preparado para isso. Você tem que sempre lembrar que muitas vezes a tua vocação não é para um cargo, mas é para uma atuação. Isso é importante, tá? Todo cargo público, não importa o tanto que você ache que ele seja glamouroso, não importa o tanto que ele possa ter uma reputação social, todo cargo público, ele tem um lado negativo. E o lado negativo costuma ser bem pesado. Como que você consegue superar esse lado negativo? Porque você é alguém que é muito vocacionado para aquilo e aquele lado negativo acaba sendo algo insignificante perto da realização que você tem em fazer o que você realmente queria fazer. Agora, é sempre assim? Não, não é sempre assim. Então vejam que muitas vezes, quando você se apega a um cargo público, você deixa passar oportunidades que aparecem. O que eu vou dizer que eu tive de mérito na minha carreira, que não é grande coisa, mas o mérito que eu tive na minha carreira foi estar pronto para as oportunidades. Quando as oportunidades chegaram, eu estava pronto para aquilo. Então, quando eu tive uma oportunidade para fazer um doutorado, por exemplo, eu estava pronto para fazer o doutorado. Quando chegou uma oportunidade para eu advogar na carreira privada, eu estava me sentindo preparado para isso. Não quer dizer que eu estivesse perfeito, porque perfeito a gente nunca esteve e nunca vai estar, mas você sempre tem que estar em movimento. E segundo ponto, eu tive coragem de agarrar. Vejam, pessoal, que muitas oportunidades aparecem quando nós temos uma atuação indireta com aquilo, tá? No meu caso, eu me apaixonei pela advocacia, algo que eu nunca achei que eu fosse gostar. Eu me apaixonei pela advocacia sendo advogado público, que é um dos melhores cargos para você experimentar os dois lados do balcão, né? Eu sou apaixonado por advocacia pública, principalmente a advocacia pública municipal. É uma carreira com grandes oportunidades, é uma carreira em que o conhecimento no direito tributário te leva longe, você pode alçar grandes voos. As carreiras públicas no Brasil hoje, várias delas estão muito sérias, a maior parte delas está muito séria, então você pode progredir sendo uma pessoa que se prepara, sem ter padrinho, etc. Então, de fato, eu conheci e eu me apaixonei pela advocacia quando eu tomei posse como procurador da Fazenda. E aí o que aconteceu? Quando chegou a oportunidade para eu ir para a advocacia privada, então vejam, como aproveitar as oportunidades. Apareceu a oportunidade, eu estava preparado para aquilo e eu tomei a decisão. Agarrei e fui para a advocacia privada. Por isso que eu consegui fazer uma transição que, do meu ponto de vista, é uma transição bastante razoável, tá? Porque não dá pra gente também ir na loucura. O meu salto lá que eu dou quando eu quero dar um passo maior do que a perna, não pode ser um salto para o precipício, tem que ser um salto para algum lugar que eu vejo que vai chegar, tá? Uma pergunta que o pessoal costuma fazer para mim: olha, professor, eu sou um advogado em início de carreira,
eu sempre gostei de direito tributário, eu estou atuando em direito tributário. Você acha que eu faço um currículo e levo nos escritórios que trabalham com direito tributário? Não. Então, para aproveitar uma oportunidade, esteja com um currículo pronto, por exemplo, e esteja disposto a abraçar aquela oportunidade, tá? Agora, eu não acho que você consegue garimpar, né, buscar oportunidades entregando currículo. E por que isso, gente? Por várias coisas. Primeiro, a maioria do pessoal faz isso de uma maneira bastante equivocada, né? Então, a maioria do pessoal acaba não levando, entregando esses currículos de uma maneira personalizada. Eu recebo, gente, pode pôr aí 2, 3, 4 vezes por semana no e-mail lá de contato nosso do escritório, e-mail escrito assim, ó, prezados, entre parênteses, estou aqui para lhe apresentar tal, meu currículo, eu quero tal oportunidade. E quando você vai ver para quem que a pessoa encaminhou aquele e-mail, tem uma lista de uns 40, 50 escritórios que a pessoa mandou o mesmo e-mail. Gente, qual que é o escritório que vai abrir um e-mail desse? Nenhum, né? Então, se você está buscando uma oportunidade, e se é que você vai mandar o e-mail, a maneira de encaminhar o e-mail não seria essa. Mas, de todo modo, eu não defendo que você mande o seu currículo, seja por e-mail, seja pessoalmente. O que eu sempre falo é o seguinte, pessoal. O que faz a diferença para a atuação prática é você trazer resultados. Não quer dizer que você garante resultados, não é isso. Mas você atua com foco nos resultados, tá? Então, se você quer ser o advogado tributarista que vai fazer a diferença em um escritório, sabe o que você faz? Se prepare, esteja pronto para resolver os casos de direito tributário. E aí você vai lá no escritório, né, e chega para o pessoal desse escritório ou para o sócio que é gestor, a sócia que é gestora e fala, ó, escuta, doutora, é o seguinte, ó, eu vim aqui, eu tenho muito interesse, eu sou um entusiasta do direito tributário, eu quero atuar no direito tributário e a proposta que eu lhe faço é o seguinte, eu estou com o meu currículo aqui na pastinha, né, ou debaixo do sovaco, eu posso te entregar esse currículo ou então eu posso fazer o seguinte, me dá uma peça para eu fazer e eu vou fazer uma peça impecável, impecável. Você só vai pôr no timbrado, assinar e protocolar. Se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai conseguir uma excelente oportunidade e você vai aproveitar uma oportunidade dessa no direito tributário, tá? Deixa eu já abrir aqui as nossas participações. O Estevão me chamou. Oi, Estevão. Oi, professor. Tudo bem? Tudo bom? Deixa eu aumentar um pouco o volume, pessoal, aqui do YouTube e do Instagram também. Beleza. E aí, Estevão? Qual que é a dúvida sobre aproveitar oportunidades no direito tributário? Então, a minha dúvida é uma dúvida que acho que todo estudante de direito está tendo no tocante à reforma tributária, né? Que é uma coisa que está sendo bem discutida, depois foi postergado, né, pelo Congresso. Então, como é que a gente deve fazer quando entra uma nova lei em vigor e parece que tudo é jogado no lixo que a gente aprendeu? Como a gente deve proceder nesse caso? Ó, pergunta fantástica, viu, Estevão? Pegou de surpresa, mas é uma pergunta fantástica. Eu vou contar uma história para vocês e aí eu já vou formular uma resposta para isso, tá? Então, a gente nunca morre de véspera, né, gente? Eu sempre teve uma história do nosso saudosíssimo professor Zé Racanello, não sei quem que já ouviu falar do professor Zé Racanello, José Hermenegildo Batista Racanello, professor de Direito Penal na graduação, foi meu orientador e, assim, uma absoluta personalidade, né? E o professor Zé Racanello, ele sempre contava que quando ele estava na graduação, saiu um novo Código Penal aqui no Brasil, que ficou em vacatio legis. O professor dele de penal falou, porra, eu não vou ensinar para vocês o Código Penal que está saindo de vigor. O que eu vou fazer? Eu vou ensinar o novo já. E aí, durante 3 anos, o professor dele ensinou todo o direito penal do Código Novo. E a vacatio legis desse código foi prorrogada por mais um ano, por mais um ano, por mais um ano, por mais um ano. Foi prorrogado 10 anos a vacatio legis, se eu não me engano, alguém do penal aí vai saber. E aí, esse código foi revogado. Ou seja, o código nunca entrou em vigor. E ele aprendeu o direito penal por um código que nunca existiu. Então, vejam, por que isso é uma questão tão importante? Porque muitas vezes, na ânsia de aproveitar alguma oportunidade, a gente quer colocar o carro na frente dos bois, a gente quer se antecipar, né? E é muito a ansiedade dos nossos tempos, da gente tentar se colocar à frente
das demandas. E aí, Estevão, por que a tua pergunta é tão inteligente, cara? Porque a melhor maneira de você aproveitar uma oportunidade no direito tributário, principalmente no direito tributário, que é tão ligado à formalidade, tão ligado à legalidade, é que você não vai necessariamente aproveitar essa oportunidade se antecipando, que é o que o pessoal faz com essas teses, né? Essas teses padrão, essas teses doidas que aparecem por aí, o cara está tentando se antecipar a uma demanda. Não faça isso. Acompanhe, né? Então, você não tem que estar antes nem depois, você tem que estar acompanhando a norma e sempre se adequando à norma. Por quê? Se você for aplicar, por exemplo, mas tem um precedente que está surgindo assim, 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 assado. Ou então tem um autor que criou tal tese, né? Fulano escreveu que o IPTU só tem fato gerador quando aquele sujeito passivo tem animus domini. Muito bonito para a tese de doutorado dele, muito bonito para um artigo que ele publicou. Mas e na prática? Na prática está escrito na norma que sujeito passivo do IPTU é o detentor do domínio útil a qualquer título. E aí tem muita gente que cria uma tese do IPTU, estou dando um exemplo aqui para vocês, né? Cria uma tese do IPTU pensando que no futuro essa pessoa não vai ser mais sujeito passivo. No primeiro grau isso até cola. Aí quando chega num TJ ou em tribunal superior, fudeu. E aí o cara fica com aquela dívida com os clientes porque prometeu resultado, etc. Então, isso é uma questão muito importante. Então, arrematando aí, Estevão, eu vejo que antecipar-se às demandas não é a melhor maneira. O que você deve é estar preparado para as demandas que vão aparecer, né? No caso e aí indo para a parte concreta, no caso da reforma tributária, essa reforma tributária atual, gente, é aquele negócio. Se a reforma previdenciária, se a reforma trabalhista chegou mais ou menos onde ia chegar, e a reforma previdenciária foi meia boca, a reforma tributária nem começar não começa, porque é uma reforma péssima. Então, se você for analisar questões da reforma tributária, você, na verdade, vai fazer críticas a algo que é absolutamente impossível de ser feito na prática. Então é melhor acompanhar aqui pelo Instagram mesmo a crítica que a gente faz e sempre se concentrar no que já está em vigor. Principalmente por causa do seguinte, lei de licitações, por exemplo, está mudando agora. Está mudando como? Quase nada, né? Boa parte das disposições das leis anteriores estão sendo incluídas na nova lei de licitações. Então, para que se antecipar, né? Tem muito professor, muito autor que já está soltando aí a análise da próxima lei de licitações, etc. Daqui a pouco ela pode entrar em vacatio-legis, ela pode ser revogada, ou ela pode ser vetada pela Presidência da República. Se ela for vetada, eu acho difícil o Congresso Nacional derrubar o veto, e ela ficou vetada. O que adiantou, né? Então, vamos ver a norma que está em vigor aí. Sempre lembrando que essa reforma tributária é uma boa provocação para a gente exercitar o senso crítico, tá? E aí, nisso, Estevão, você trouxe um tema que é muito importante. Então, pessoal, quem quer exercitar o senso crítico, quem tem vontade de ter uma carreira acadêmica, quem quer fazer análises e entender como é que você cria soluções em matéria de direito tributário, fica uma dica aí, uma análise bem feita de como que está sendo feita a reforma tributária é algo que fica bacana. Muito bacana, tá? Obrigado pela pergunta, Estevão. E, queridos, é isso. Foi um prazer imenso estar com vocês aqui hoje. Valeu, gente. Até mais.